Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Vasco. O que é o Vasco? O Flamengo nós sabemos o que é e por que as pessoas torcem por ele. Afinal, quem não gosta de estar ao lado da maioria, mesmo que esta maioria, entre aspas, tenha sido artificialmente construída? Mesmo que seu apelido atual, de time do povo, forjado nas redações dos jornais cariocas, não retrate a realidade da época de sua fundação. Mas nós temos ciência que no nosso louco mundo o importante não é o que se é, e sim o que se aparenta ser. E infelizmente o Vasco, um clube fundado por pessoas humildes, o verdadeiro clube do povo, continua sendo subestimado por muitos e pelo adversário, criado pela elite da região mais sofisticada do Rio, que a imprensa encontrou uma maneira de popularizar para esconder suas origens e seus princípios considerados preconceituosos e fora de moda nos dias de hoje. Não interessa em nosso mundo globalizado que as pessoas sigam princípios cristãos, sejam orientadas corretamente e saibam diferenciar o que é realidade do que é narrativa. É importante para os manipuladores deixá-las submissas àqueles que se autoproclamam defensores da verdade oficial. E, infelizmente, grande parte dos que identificam essas técnicas de subversão da ordem se omitem com medo de se expor e sofrer perseguição. Desde o princípio dos tempos, as ditaduras também se travestiam de democracia e procuravam convencer a massa de que elas eram a verdadeira democracia. Mesmo nas antigas cidades-estados gregas, quando se discutia o sistema político e o governo do povo, havia muito debate e discussão sobre o assunto. Na época do Império Romano, a população sabia que o sistema não era democrático, mesmo que os imperadores se considerassem brilhantes e benevolentes. A única opção para o povão era seguir os governantes com fidelidade. Ou seja, já naquela época, o mais importante era a submissão e escravidão intelectual. E se você não fosse um cidadão romano, corria o risco de perder a vida se abrisse a boca. E algo mudou desde aquela época? Responda você, porque eu, neste caso, prefiro exercer o direito de não emitir opinião, por acreditar que a disposição dos poderosos em calar os divergentes continua a mesma. Mas apesar disso, ainda permanece viva a vontade das pessoas e de grupos de pessoas de se reunirem para fazer o que quiserem, legal ou ilegalmente. Grupos sempre existiram e continuarão existindo independentemente dos seus objetivos e do grau de liberdade e opressão envolvidos. Mártires, traidores e heróis também continuarão existindo, mudando de nome dependendo de que lado você está. As pessoas, esses grupos se misturam ou se separam, mas o interesse sempre será influenciar e, quiçá, manipular o pensamento coletivo. Isso fica claro em todos os agrupamentos de pessoas e serve também para analisarmos um grupo específico, como, por exemplo, a torcida do Vasco. E hoje vamos falar dos vários agrupamentos de vascaínos, das torcidas organizadas, da imprensa especializada em construir narrativas, das redes sociais compostas por várias vertentes semelhante à política nacional, com radicais de um lado, para os quais nada está bom a não ser que seus apoiadores estejam no comando, dos radicais do outro lado, que acham que está tudo bem do jeito que está, e dos centrões vascaínos, que ora estão bajulando, ora criticando, ora se omitindo. E falaremos também dos políticos manipuladores, aqueles políticos profissionais que, por serem tantos, escolheram as cores do arco-íris para se autodefinir. E desde que a política partidária se infiltrou no Vasco, atrás dos votos dos vascaínos, eles sonham em obtê-los de qualquer modo, e estar dentro do clube facilita o acesso aos eleitores.
Mas isso é caso para descrevermos mais detalhadamente depois da vinheta, que na realidade é só uma forma de intervalo para eu tomar um copo d'água e para você dar o seu like para incentivar o canal e se inscrever aqui se ainda não tiver feito. E se puder, compartilhe o vídeo, pois isso fará com que o YouTube o considere importante para os torcedores do Vasco. Até já! Voltando ao nosso assunto de hoje, parece óbvio que a torcida do Vasco é composta por pessoas que gostam de futebol e escolheram torcer pelo clube por diversas razões. Não sei a sua, mas eu sei a minha. E com certeza você sabe a sua e pode nem estar preocupado em saber a minha. Em contrapartida, porém, também nem sempre me interessa explicar para você o motivo da minha escolha. Assim como você não é obrigado a dizer por que motivo optou pelo Vasco. Mas uma coisa eu tenho certeza: além de nossa preferência por torcer pelo Vasco da Gama, talvez tenhamos muitas, poucas ou quem sabe nenhuma outra afinidade pessoal. Com certeza você não me conhece a ponto de poder julgar nosso nível de conformidade. E isso é uma coisa normal quando talvez nossa única afinidade seja torcer para o mesmo clube. Eu tenho 73 anos de idade e talvez você seja muito mais novo, ou talvez não. Isso não interessa. Diversas outras peculiaridades podem nos aproximar ou nos afastar. Porém, uma que certamente nos une é o fato de sermos ambos pessoas que necessitam viver em grupo. Pode ser que eu não conheça o grupo de pessoas com a qual você convive, como você também pode não conhecer minha turma. Talvez participemos ou conheçamos pessoas que façam parte de um grupo conhecido como Torcida Organizada Vascaína. E estou falando de um grupo organizado com CNPJ inclusive. E essas torcidas organizadas fazem o que estou falando aqui, unem pessoas. Porém, essas instituições têm regras e nem sempre preservam liberdade e interesses comuns. Por exemplo, será que uma torcida organizada aceitaria, permitiria e incentivaria uma pessoa da minha idade a agir em conjunto com outros ativistas em casos de vandalismo ou arruaça? Talvez a disparidade entre as idades ou o limite admitido para participar das atividades do grupo seja uma diferença impeditiva para a minha participação. Mas mesmo que eu fosse jovem, talvez não interessasse a um grupo de pessoas arruaceiras contar com uma pessoa cordata ou ajuizada nas suas ações. Ou talvez os baderneiros sejam a linha de frente e os demais, talvez, milhares de outros seguidores sejam a massa de manobra, que nunca se envolveriam em atos ilegais, mas fornecem um sentimento de que existe uma estrutura sólida por trás de suas ações, e que, por serem muitos, representam milhares, mas não representam toda e nem parte significativa da torcida do Vasco. Agora vamos falar da imprensa composta, em parte por profissionais preparados para escrever tirinhas de notícias, especialidade ensinada por professores ativistas de faculdades dominadas, e que se dedicam a criar narrativas escandalosas sobre tudo que acontece no Vasco. Sei que a imprensa tradicional vive de escândalos, manchetes e narrativas, e que seus propagadores nunca são acusados de mentir ou divulgarem verdades por estarem sempre sobre o grande guarda-chuva dos grandes conglomerados de mídia. Paciência. Mas quando o alvo é nosso rival, aí eles sempre são mais cautelosos. O Vasco não. Esse aí pode sentar o cacete. Seja verdade ou não, basta uma suspeita para julgar e condenar. E como nosso passado nos condena, sempre somos o alvo. E agora, com a expansão das redes e a proliferação dos influenciadores e palpiteiros de internet, todo mundo se considera um apêndice da mídia e aproveita para conseguir um espaço ao sol e usar o direito de tirar uma casquinha do Vasco. E como nesse mundo das redes sociais você tem muitas opções, fica a seu critério escolher em quem você quer bater ou não.
Se prefere ofender a turma que apoiou a escolha do Vasco em se transformar em SAF, o motivo é especial, o momento é esse. Com a incapacidade do time e a má campanha no Brasileirão, e se você é dos que adoram o quanto pior melhor, o momento é de êxtase, até porque aqueles que acreditam na SAF estão cabisbaixos e desnorteados, procurando uma boia salva-vidas para se agarrar. São náufragos à espera do surgimento de uma nau para resgatar sua esperança. Ah, e existe a turma do Centrão, que ora critica o time e a SAF quando um resultado ruim acontece e ora se alegra com a possibilidade de uma possível contratação de peso para reforçar o time. E outra coisa que não para de proliferar no Vasco são grupos políticos interessados em administrar o clube. Fico abismado. Pensava que com a venda do futebol para 777, a ganância desses vampiros ia diminuir. Mas me parece que os 30% que o clube associativo ainda possui do negócio futebol atrai muitos sanguessugas. E no Vasco, a briga é tão grande que se instituiu por aqui uma forma sui generis de classificá-los, por cores. É o clube das facções amarelas, verdes, roxas, azuis e sei lá quantas cores mais. Mas no final, a verdade é que as coisas nunca ficam de uma cor, que não posso falar aqui, mas que na realidade estão sempre de uma cor que também não posso citar aqui, para não correr o risco de ter que me retratar no futuro. Uma dica. São cores que temos no nosso uniforme, uma clarinha e outra bem escura. Nossos símbolos cristãos, como a cruz que ostentamos no peito, nada valem para os crápulas das torcidas organizadas, para os sanguessugas dos grupos políticos, para os vendilhões da velha imprensa e para os influenciadores digitais mal intencionados. Nada significa para essas aves de rapina a história de luta, inclusão e respeito pelo ser humano que sempre norteou o caminho dos bons administradores que passaram pelo clube. E olha que há muito tempo não vemos um deles por aqui. Para mim, o que falta para o verdadeiro torcedor vascaíno é esquecer os maus exemplos e torcer com fé, esperança e muita força para que as pessoas que agora administram o futebol sejam iluminados e mudem o rumo da trajetória do time. Ou que os americanos acordem e assumam de verdade o espaço pelo qual vêm pagando, ou serão engolidos. O Brasil não é para amadores. Terminando, espero que a torcida, e aqui direciono para os grupos organizados, amadureça e não piore a situação do clube quando voltarmos a ocupar as arquibancadas nos nossos jogos. E que a SAF também evolua e utilize mecanismos mais eficazes de controle das massas para evitar novos atos de vandalismo e violência. E continuo acreditando que nossa torcida não é representada por esses baderneiros maus dirigentes, jornalistas, influenciadores e políticos mal intencionados que sempre aparecem para desonrar o clube. Eles são a ponta do iceberg, enquanto mais de 2 dezenas de milhões de torcedores, cordatos e ordeiros, compõem a base desse gigantesco clube. Por enquanto, gente, é isso. Apoiemos os jogadores. Não desistam do Vasco. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Saudações vascaínas.